Olá, estamos aqui na nossa 8ª aula de português, professora Val falando. Nosso tema, acentuação gráfica, continuando o tema da aula passada, né? E hoje estudaremos as paroxítonas e as proparoxítonas. Paroxítonas. A penúltima sílaba é a tônica, ou seja, é a mais forte. Nós já vimos sobre sílaba tônica e sílaba átona nas aulas passadas. Nem todas as paroxítonas são graficamente acentuadas. Vejamos alguns exemplos. A palavra cadeira. Nós temos a penúltima sílaba tônica, mais forte, mas ela não recebe nenhum acento gráfico. Queijo. A penúltima sílaba, no caso quei, que também é a primeira sílaba da palavra, não é acentuada. Mas quando nós vamos contar, a gente conta de trás para frente, né? Última, penúltima, antepenúltima. Do mesmo jeito, touca. A palavra touca é uma paroxítona, mas ela não recebe acento. Há regras que indicam a colocação do acento gráfico nas paroxítonas. As palavras paroxítonas devem conter no mínimo 2 sílabas, para que a gente possa contar, né? Última, penúltima. Os acentos gráficos utilizados são o agudo e o circunflexo. Regras para acentuação gráfica das paroxítonas. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em. Vejamos aí o quadro, eu separei em consoantes e vogais, para ficar mais fácil de compreender. Então, acentuam-se graficamente as paroxítonas terminadas em L. Vejamos os exemplos. Fácil, tem um acento agudo no Fá, né? Amável, do mesmo jeito. A palavra terminou em L, recebe acento gráfico. É paroxítona, recebe acento gráfico. Terminada em N, hífen, próton. Terminada em PS, bíceps, fórceps. Lembrando que, pegando aqui a palavra bíceps, o CEPS forma apenas, essas letras formam apenas uma sílaba, né? Não tem como separar o PS porque ela não tem vogal. Então, bi, primeira sílaba, ceps, segunda sílaba. Palavras terminadas em R, também as paroxítonas terminadas em R, também recebem acento gráfico. Exemplos: açúcar, caráter. Terminadas em X, tax, fênix, também recebem acento gráfico. Vamos agora para as palavras que terminam em vogais. Paroxítonas terminadas em I, seguidas ou não de S. Esse S aí vai indicar, pode indicar um plural, né? Pode já estar na palavra mesmo, mas esse S não vai modificar a regra. Táxi, acento agudo na sílaba tá, né? Terminou em I. Lápis, termina em I, seguido de S. Do mesmo jeito com o S, acentuam-se as paroxítonas terminadas em US. Exemplo: vírus, a sílaba vi recebe o acento agudo no I. Vênus, a sílaba V recebe acento circunflexo no E. Palavras paroxítonas terminadas em an, seguido ou não de S. Órfã, imã, também recebem acento gráfico. E as paroxítonas terminadas em ão, seguidas ou não de S. Órgão, sótão. Nesse caso aí não tem os exemplos com S, mas é só colocar no plural, né? Órfãs, ímãs, órgãos, sótãos. Isso não vai modificar a regra. Acentuam-se também as paroxítonas terminadas em ou uns. Exemplos: álbum, acento agudo no ao. Álbuns, acento agudo também no ao, né? Que é uma está no singular e a outra está no plural. Também acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos, seguidos ou não de S. Exemplos: série, a palavra série termina no ditongo e é água.
terminam do ditongo UA, então recebem acento gráfico. Vamos agora para, continuando as regras das paroxítonas, né, mas nos casos em que elas não são acentuadas. Vamos lá. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em ditongo aberto, mas são ditongos abertos. Ei e oi. Exemplos: ideia, não recebe acento. Jiboia, não recebe acento. Atenção, é o ditongo aberto ei e o ditongo aberto oi. Há outra maneira de identificar as paroxítonas graficamente acentuadas. Elas se tornam talvez até mais simples. É só você pegar as regras das oxítonas. Ou seja, não se acentuam as paroxítonas terminadas em a, e, o, em, ens, pois estas são as regras das oxítonas. Você pegar uma paroxítona que termina em A, você já sabe que ela não vai receber acento, porque essa é uma regra da oxítona, e uma regra não vai anular a outra. Vamos aos exemplos. Malha, terminou em A, não recebe acento. Vela, também, né? Terminou em A. Mofo, imagem, imagens, então já sabe. Se terminar em A, E, O, em ou ens, não é uma paroxítona, mas que não vai receber acento gráfico por se tratar da regra das oxítonas. E também não se acentuam os prefixos terminados em I e R. Exemplo: semi, super, né? Não recebem acento gráfico. Regras para as proparoxítonas. Proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é acentuada. As proparoxítonas devem ter no mínimo 3 sílabas. Você vai contando de trás para frente, né? Da última sílaba para a primeira. Última, penúltima, antepenúltima. Então a proparoxítona ela vai ser acentuada quando a antepenúltima sílaba for a mais forte. Os acentos gráficos utilizados são o agudo e o circunflexo. Regra: todas as proparoxítonas são graficamente acentuadas. Fácil, né? Vamos a alguns exemplos. Lâmpada, tem aí o acento circunflexo em lã. Médico, tem um acento agudo em mé. Líquido, acento agudo no li. E matemática, temos o acento agudo no ma, no a da sílaba ma, né? Bem simples a regra das proparoxítonas. Ainda continuando com as proparoxítonas, nós temos as proparoxítonas chamadas acidentais ou eventuais. São as palavras paroxítonas que eventualmente podem ser proparoxítonas quando terminam em ditongo crescente. Então, elas vão ser uma proparoxítona acidental ou eventual quando a palavra paroxítona estiver terminando em ditongo crescente. Vamos aos exemplos. Colégio, temos aí uma paroxítona. Mas se eu separar da última sílaba, o i e o o, nós já teremos uma proparoxítona, porque contando de trás para frente, o, última sílaba, gi, penúltima, lé, antepenúltima sílaba. Então, colégio, nós temos uma proparoxítona acidental. Outro exemplo, secretária. No caso aí é uma paroxítona, mas se eu separar essa última sílaba, ela vai se tornar uma proparoxítona. Secretaria, entenderam, né? E mais um exemplo só para ilustrar: espontâneo. Nós temos no primeiro exemplo uma paroxítona que pode ser transformada em uma proparoxítona. Vamos à pronúncia: espontâneo, certo? Então, só lembrando, proparoxítona acidentais ou eventuais são as paroxítonas que terminam em ditongo crescente. Obrigada a todos. Que Deus abençoe e ilumine a cada um de vocês e até a próxima aula. Muito obrigada.